Abra sua Bíblia comigo em Atos. Atos, capítulo 3. Louvado seja Deus. Quem veio para adorar ao Senhor, diga glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, Jesus tem uma palavra para você. Fala para ele. Fala assim para ele: Jesus tem uma mensagem para você hoje. Uou! Nos vídeos só dá os gritos da Ricardina, viu, irmãos? É uma benção. Nos vídeos do YouTube só dá a Ricardina, está famosa, viu, varoa? O pessoal tem perguntado para mim: quem é aquela abençoada? Até a pastora Ludmila falou: mas meu Deus, quem é aquela sujeita? Aleluia. Atos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Repita comigo: aquele coxo esperava receber o de sempre. Disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Repita comigo: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluias. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Repita comigo: aquele coxo, pela primeira vez, entrou no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Pai, aqui está a tua palavra diante de nós. Espírito Santo, nós somos teus, essa igreja é tua, o nosso coração é teu. Que os nossos ouvidos estejam sendo levados cativos agora à atenção do céu, à atenção do teu trono, a tua palavra. Fala conosco, Pai, só nos interessa te ouvir nessa noite e nada mais, em o nome de Jesus, amém. E só quem crê, dá um glória a Deus aí. Você pode tomar o seu assento louvando ao Senhor, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, hoje pela manhã nós tivemos um culto abençoado. E eu não posso falar para você, mas a semana que vem no culto da manhã, para o pessoal, para a galera da manhã, vai ter um negócio especial aqui. Irmão, Deus rompeu hoje aqui de manhã, foi tremendo. E é interessante, irmão, que na sexta-feira nós tivemos uma vigília aqui. Sexta-feira nós tivemos uma vigília poderosa aqui nesse lugar. Eu quero dizer uma coisa para você: você que não veio, você perdeu. Porque o que o Senhor fez aqui foi tão lindo. Tudo foi se encaixando com os testemunhos, com a palavra profética, com a visão que Deus estava dando para um irmão, para outro irmão. E foi lindo o que o Senhor fez. E uma das coisas que o Senhor mostrava para nós aqui, na sexta-feira, o Senhor me mostrava uma grande sala com muros muito altos, em volta dessa sala, cheia de prateleiras enormes, bem altas. E nessas prateleiras haviam caixas de lápis de cor. Muitas e muitas caixas de lápis de cor, mas essas caixas estavam abertas e os lápis estavam saindo um pouco para fora. Todos eles muito bem apontados, muito coloridos. E como igreja nós estávamos sentados no meio dessa sala,
com as pernas cruzadas, como criança no jardim, como criança lá no começo da escola, com as pernas cruzadas, e folhas de papel em branco caíam no chão, e cada um de nós pegávamos uma folha de papel que caía no chão, e o Senhor falava para nós como um professor. Ele dizia assim: desenhem nesse papel o que está dentro de vocês. Assim como uma criança, irmão, quando você pede para uma criança colocar num papel aquilo que ela deseja, ela vai ser extremamente genuína, extremamente verdadeira. Ela vai desenhar no papel aquilo que ela está vendo, aquilo que ela vê na sua casa, aquilo que ela deseja, o sonho dela, ela coloca naquele papel. E o Espírito Santo falava para nós aqui na vigília de sexta-feira, para que a gente desenhasse no papel o nosso sonho, para que a gente colocasse para fora o nosso desejo. Muitas coisas, irmãos, estão dentro de nós, muitos sonhos e muitos desejos, mas esse ano é ano da manifestação dos filhos de Deus, como diz em João 20:21, e o Senhor manda dizer para mim e para você: se manifeste, coloque para fora aquilo que está dentro de você. Deus tem plantado verdades em você, Deus tem te dado visões, Deus tem te dado sonhos proféticos, e é o momento, irmão, de as pessoas entenderem quem é você em Deus, você colocando tudo que o Senhor tem te dado para fora. Por isso eu queria que você olhasse para o irmão que está do teu lado e dissesse assim para ele: você precisa manifestar o reino de Deus. Aleluia! Nós precisamos manifestar o reino de Deus, irmão. Tem muito crente, irmão, que está tão quietinho, tão paradinho, tão morninho. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus vai preparar um tubarão nesse tanque para você se movimentar. Eu vou repetir para você entender. Você que está paradinho, você que está quietinho, não mexe comigo não, deixa eu ficar aqui. Deixa eu te dizer, o reino de Deus é movimento, o Espírito Santo é movimento, e Deus vai preparar um tubarão no teu tanque para você se mexer para o reino de Deus. Aleluia! Amém? Irmãos, essa passagem de Atos capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro e João estavam subindo para a oração. Eles costumavam fazer isso, eles sempre faziam isso, isso fazia parte da vida daqueles homens. Só que eles estavam vivendo um momento muito crítico aqui, um momento muito difícil, porque eles tinham acabado de viver 3 anos e meio com o mestre, com o Rabi, com o Todo-Poderoso. E mesmo eles sabendo de muitas profecias do Velho Testamento, mesmo eles entendendo algumas coisas da palavra do Senhor, mesmo o próprio Jesus falando da sua boca que não estaria com eles tanto tempo, que breve ele iria embora, mesmo eles tendo toda essa informação, quando Jesus morre na cruz do Calvário, eles ficam desesperados, eles são ameaçados, eles estão correndo perigo. Os discípulos do Senhor estão agora correndo perigo. Por quê? Porque o mestre não estava mais do lado deles. Agora o negócio era com eles. Eles iam ter que tomar uma atitude, eles iam ter que tomar uma posição em Deus. Ou eles fugiam, ou eles se jogavam dentro daquela situação para manifestar a presença do Senhor. Pedro nega Jesus, aquele que falou que nunca ia negar o Senhor. Quando o Senhor está sendo açoitado, Pedro está perto ali daquele pátio, e alguém olha para Pedro e diz assim: você é um deles, você fala como um deles. E Pedro: eu não. E Pedro nega Jesus. Porque, irmãos, quando nós estamos sendo ameaçados, existe um risco de negarmos ao Senhor. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu sei te dizer uma coisa: nós estamos diante da ceia do Senhor. Deus preparou uma mesa para que eu e você, que somos filhos e discípulos dele, possamos compartilhar dessa comunhão e entender o que o Senhor quer de mim e de você. Agora existe um perigo, e nós estamos vivendo tempos difíceis, que as coisas apertam, que existe uma pressão sobre as nossas vidas,
E há um grande risco de eu e você negarmos o Senhor diante da ameaça. Mas eu quero declarar algo para você nessa noite. O tema dessa palavra, o tema dessa mensagem é ameaça ou oportunidade. Eu quero que você repita isso. Ameaça ou oportunidade? Olha para o teu irmão e fala assim: ameaça ou oportunidade? O que você está vivendo é uma ameaça ou é uma grande oportunidade de Deus fazer uma virada na sua vida? Será que o que você está vivendo, será que essa ameaça que você está vivendo é apenas uma ameaça que tem te trazido medo e preocupação? Ou é um momento decisivo da sua vida? É o tudo ou nada, é a hora de se jogar, é a hora de não temer, é a hora de fazer a vontade do Senhor, é a hora de olhar para Deus e não para o gigante, é a hora de ver o tamanho do seu Deus e não o tamanho do seu problema. Aleluia. Irmãos, eles receberam o sopro do Espírito em João capítulo 20, verso 22. Eles são habitação do Espírito. Só que existia uma preocupação, porque agora, preste atenção e olhe para mim, eles tinham que olhar para frente, Beto. Eles não podiam retroceder, eles não podiam recuar, eles não podiam falar: ah, se Jesus estivesse aqui com a gente. Ah, e tem pessoas aqui, o Espírito Santo diz, que muitas vezes você fica travado porque você fala assim: ah, como aquele tempo era bom. Ah, se fulano estivesse comigo, eu conseguiria realizar isso que eu quero. Ah, preste atenção aqui. Ah, se eu tivesse o dinheiro que eu tinha lá naquela época, eu faria isso, isso e isso agora. Irmão, você não foi chamado para viver do passado. Não, você não entendeu. Eu vou dizer novamente: você não foi chamado para viver do passado. Existe um futuro glorioso esperando você, mas você precisa se manifestar. Pare de olhar para o seu passado. Pare de viver do passado. Eles tinham uma escolha: ou eles se enclausuravam, ou eles fugiam e ficavam lembrando das histórias lindas que viveram com Jesus, ou eles fugiam daquela situação difícil e ficavam contando para os seus netinhos, para os seus filhos, como foi bom passar 3 anos e meio com o Senhor, ou eles iam fazer parte da história. Era a hora H, e talvez você está vivendo a hora H da sua vida. Talvez você esteja vivendo a hora que você tem que se posicionar e falar: Deus, ora calamandarasai, eu entendi, Deus. Irmão, pare de ter saudade de algumas coisas do passado. Pare de olhar para trás. Você não pode viver do passado. O seu passado é conhecido e imutável. Repita comigo: meu passado é conhecido e imutável. Irmão, o seu passado você conhece muito bem, e ele não muda mais, viu? O teu passado você conhece muito bem. Aliás, pessoas também conhecem muito bem o seu passado, e o seu passado não volta mais. O seu passado não tem a atitude que você faça hoje, agora, que vai mudar o seu passado. O seu passado é passado. E crente não foi chamado para andar que nem caranguejo e nem andar para trás. Crente foi chamado para olhar para a soberana vocação, para o alvo que é Jesus, e caminhar para frente. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Como você chegou na fé? E como você está hoje? Será que você avançou? Ou será que você retrocedeu? E aí alguém pode dizer assim: pastor, mas você não sabe o que eu vivi. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe os problemas e as adversidades que eu passei. Mas irmãos, a Bíblia só me diz uma coisa: que as adversidades da vida só me fazem andar para frente com o meu Jesus. Quando eu confio nele, quando a minha fé e a minha esperança está em Cristo, meu amado, tudo que eu estou vivendo de ruim, de dias maus, e é por isso que a Bíblia diz, não para a gente observar o dia bom, porque o dia bom nunca vai fazer a gente crescer, irmão. O dia que você estiver no dia bom, seja lá em que área for,
você vai desfrutar daquilo que Deus te deu. Mas o dia mau é o dia que você vai ter que se superar. É o dia que você vai ter que falar: não, eu tenho que largar isso para resolver isso. Eu tenho que mudar, eu tenho que me levantar. E Deus vai cutucar a gente nessa noite. Por mais razões que você tenha para sentir saudade de algo do passado, não viva do passado. Eu tenho uma palavra para você, querido, nessa noite: não viva do passado. O passado é conhecido e não muda mais. Não tem jeito de mudar. Olhe para frente. Olhe para frente, porque toda hora você vai ter um dedo cutucando você assim, ó, que é o dedo de Satanás, do mentiroso, querendo te parar, cutucando você assim para que você pare e olhe para trás. E aí tem coisas que você sente saudade. E aí tem coisas que mexem com você e você não anda, e você não caminha, e você foi chamado para caminhar. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando nessa noite aqui? Aleluia! Agora, irmão, ao contrário do passado, que é imutável, que é conhecido, existe um futuro que é desconhecido. Porém, as minhas escolhas no presente vão determinar o meu futuro. Vão determinar o meu futuro. Eu recebi um vídeo de uma querida membro da igreja aqui, de um pastor amado, abençoado, e tinha muito a ver com esse momento aqui que eu estava preparando a palavra. Porque nós não somos deterministas. Repita comigo: nós não somos deterministas. O que é o camarada determinista? Não, Deus quis assim. Não tem como mudar. Deus é soberano, e Deus é soberano, irmão. Mas existe a vontade soberana e a vontade permissiva. Deus é soberano com a salvação. Deus sempre durante a história defendeu o plano da salvação. Agora, nós não somos deterministas. Nós cremos que através da nossa oração no hoje, da minha atitude de se levantar agora, eu posso mudar muita coisa no meu futuro e posso colher daquilo que eu tenho plantado. Porque senão, irmão, onde estaria aquele versículo que diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se vá bem os seus dias sobre a terra. Eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe, uma atitude agora, no presente, para que eu tenha dias melhores. Aleluia! Cutuca o teu irmão e fala assim: irmão, tem coisa que depende de você. Não viva do passado. Aleluia! Tem coisa que você pode mudar com uma atitude de fé. Tem coisa que você pode mudar se você decidir se levantar. Tem situações que podem ser transformadas se você se posicionar em Deus. Eu creio nisso, irmão. Basta uma posição e Deus começa a te usar e muda a circunstância que você está vivendo. Aleluia! Por quê? Repita comigo: meu futuro é desconhecido, porém as minhas escolhas no presente vão determinar o meu futuro. Aleluia! Se você escolhe Jesus, eu tenho certeza que você terá um futuro diferente, para a glória de Deus. Quando você entrega, porque, irmãos, o nosso destino era o inferno. O nosso destino era destruidor, era terrível. Mas o Senhor pagou um alto preço na cruz do Calvário, para que todos aqueles que crerem no nome dEle sejam salvos por Ele. Então, irmão, se eu não crer, eu não sou salvo e eu vou para o abismo. Agora, se eu tenho uma atitude de crer, se eu tenho uma atitude de confiar na palavra que é a verdade, e a Bíblia diz, aleluia, ouvireis a verdade e a verdade vos libertará. O que te liberta não é o pastor, não é a oração forte, não é o xeremenaia, não é o monte. O que te liberta é essa palavra aqui, ó, que é poderosa. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o nome do Senhor? Sabe por quê, irmão? Estranhamente, me ouça aqui. Estranhamente o homem só progride em ambientes desafiadores. Sabe quando foi? Eu quero te trazer nisso. Vem comigo aqui. Sabe quando foi o tempo que você mais cresceu? Quando você foi desafiado. Sabe qual foi a época que você mais se movimentou, mais se levantou, pastor Gilmar, para que as coisas acontecessem? Quando você estava diante de desafios. Eu falava hoje pela manhã,
Dando um exemplo, não estou falando absolutamente nada contra a funcionário público, me entenda. Mas eu peguei um exemplo, irmão, porque existem trabalhos nas nossas vidas, falando agora de trabalho, que são trabalhos que fazem com que no dia a dia a gente se acomode. Eu não tenho uma preocupação de ser mandado embora do jeito que eu poderia ser em outro trabalho, aonde eu estou. Em todo lugar que eu me acomodo, em todo lugar que eu me acomodo, me ajeitei, irmão, para sair dali é difícil, irmão. A barriga cresce já. Você não esquenta mais com nada, porque você está acomodado. Você está acomodado. Você está paradinho, mas eu quero declarar: Jesus vai jogar um tubarão no teu tanque nessa noite para você se mexer. Aleluia. E a gente para, irmão, e a gente fica estagnado. A gente acorda quando quer, a gente faz quando quer. Não tem ninguém empurrando a gente, não tem ninguém falando tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Olha, cuidado com o horário. E a gente se posiciona num comodismo. E a gente não cresce, o tempo passa. O tempo passa, o salário é o mesmo. E eu quero achar culpado, porque o meu salário não aumentou. O culpado somos nós, porque a gente não se movimentou. A gente não foi desafiado para buscar mais, para se aperfeiçoar na minha área, para fazer uma faculdade, para correr atrás de um curso, para me especializar naquilo, para crescer e ganhar mais. A culpa é minha. Aleluia. Quem concorda comigo, diga glória a Deus. Porque o homem, estranhamente, irmão, as igrejas que mais crescem são as igrejas perseguidas. Eu não quero entrar nesse marasmo, irmão, nesse raso, nessa mornidão, irmão. Nada que é morno presta. Tudo que é morno é ruim demais. Toma café morno, toma para você ver. Toma uma sopa morna para você ver, toma. Nem Jesus quer, Jesus vomita, irmão, porque a gente também não gosta. Só que quando a gente entra na mornidão, é um perigo. E sabe que Jesus faz porque nos ama? Olha bem para mim. Sabe por que Ele faz? Porque Ele te ama. Ele te quer. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aleluia. Sabe o que Ele faz? Ele dá um cutucão, irmão. Ele fala: pera um pouquinho que ele vai se mexer, porque eu sei onde pega. Aleluia. Olha bem para mim, canela. Eu sei onde pega, é ali que eu vou. Porque ele está se achando bam. Moisés ficou 40 anos achando que era o cara, sendo preparado para ser faraó do Egito. Ou seja, sendo preparado para ser um Deus, achando que era o bam. Aí ele ficou 40 anos no deserto, Cícero, entendendo que ele não era nada. E depois, Adriana, mais 40 anos entendendo que Deus usa o nada. Então, irmão, se esvazie para que Ele te encha. Se esvazie para que Ele te encha. Aleluia. Por isso, porque, irmão, porque Deus sabe a paixão que você tinha quando você estava sendo desafiado. E Deus sabe que a paixão foi embora, porque você entrou num comodismo. Como você era apaixonado. Lembra a paixão que você tinha, o desejo que você tinha, a pegada, a garra que você tinha? Isso foi embora. Por quê? Porque caiu numa rotina, num marasmo, numa mornidão. E aí, Deus permite a tempestade, Deus permite o vento forte. Olha aqui para mim. Deus permite a situação difícil para mover você do lugar que você está. Deus vai te mover. Eu só tenho uma palavra para declarar sobre as nossas vidas hoje. Deus vai nos mover. Deus vai nos mover. Não afrouxe a corda, irmão. Não afrouxe a corda. Você está pensando em dar um tempo de descanso? Não afrouxe a corda. Fica firme, atento, vigilante. Deus, o que o Senhor quer? Deus, eu vou na vigília, aleluia. Eu vou na vigília porque eu quero ter um tempo mais de qualidade com o Senhor.
eu vou para o meu secreto, eu vou estar em comunhão com os meus irmãos. Deus, eu quero estar atento, ligado em tudo aquilo que o Senhor está falando. Eu não quero perder nada. Eu não quero perder nada. Irmão, quando eu me converti com 21 anos. E eu cheguei na Rocha Eterna lá em São Paulo, eu e a Fabiana. E já existia um grupo. A Adrianinha já estava lá. Tinha um pessoal, a Meg, pessoalzinho todo, irmão, pessoal crente, irmão. Eu tive uma sorte que eu me deparei com gente crente dentro da igreja, aleluia. Eu queria entrar no louvor, e eu comprei um violão bonitão, meu pai me deu um violão, e eu cheguei lá, 15 minutos atrasado, já tinham me aceito no Ministério de Louvor, pastor Jorge, só que eu cheguei 15 minutos atrasado, e cheguei, né, na minha, fiquei sentado ali, e o povo ensaiando, Anderson, Nilda, Nenê, o povo ensaiando lá. E eu lá com o meu violão novo, abri a capa, né? Falei, deixa eles me perceber aqui. Abri, tirei o violão, fiquei lá mexendo no violão. E nada de me chamarem. Irmão, o ensaio acabou. O pessoal veio me dar um abraço. Oh, irmão, aleluia. Volta. Semana que vem não chega atrasado não, tá? Para você poder ensaiar com a gente. Glória a Deus, aleluia. Irmão, aquilo foi tremendo para a minha vida. Sabe por quê? Porque eu aprendi certo. Eu aprendi correto. Aí, quando vinha alguma coisa nova, quando acontecia de novo, eu não ficava de bico, porque era daquele jeito. O reino de Deus é assim, o pessoal leva a sério. As coisas têm horário, as coisas têm ordem e decência. Aleluia! Agora você hoje vai exortar um irmão. Ah, meu irmão, o pastor vai exortar um irmão, o irmão sai no faísca, irmão. Sai no sapatinho assim, ó, sai no faísca, é um negócio de doido. Quem é filho, aceita a exortação, porque vai crescer com aquela exortação, aleluia. Aleluia, irmão. Sabe o que eu quero, irmão? Olha bem aqui para mim. Eu quero formar discípulos, eu quero que os filhos espirituais dessa igreja possam me ultrapassar, mas com tudo, irmão. Os meus discípulos têm que me passar em tudo, porque senão eu falhei na minha liderança. Você está entendendo isso? Eu tenho que ver poeira dos meus discípulos, comer poeira dos meus discípulos. Por quê? Porque se os meus discípulos avançaram, a minha liderança funcionou. Aleluia! Aleluia, eles têm que chegar mais alto do que eu cheguei, eles têm que ir mais longe do que eu cheguei, eles têm que fazer coisas maiores do que eu fiz. Então você que é filho, levanta a sua mão, eu quero declarar, você vai ir mais longe, você vai ir mais longe, você vai chegar mais longe, você vai conquistar mais coisas, você vai conquistar, você vai ir além, que você aprenda certo, que você, aleluia, diante de tudo que está vivendo, está passando, entenda o que Deus tem para você, para que a minha liderança tenha um objetivo correto e que os filhos espirituais dessa igreja possam fluir na presença de Deus. Receba sobre a sua vida, flua na presença do Senhor. Irmão, quem conhece a história do tubarão? Tem muita gente que conhece, né? Quem não conhece, levanta a mão. Ah, muita gente não conhece, eu vou contar de novo. Irmão, é uma história verídica, é verdade o que aconteceu. Lá no Japão, saiu na revista Veja. Os pescadores japoneses são os melhores pescadores do mundo. E cada vez eles pescam em águas mais profundas. Só que japonês, irmão, a gente brincava hoje de manhã aqui, japonês, a gente que mora no litoral, a gente entende um pouquinho de peixe fresco. Desculpa você que é paulista como eu e mora ainda em São Paulo. Eu não moro mais em São Paulo. Você não entende nada de peixe fresco. A gente entende um pouquinho de peixe fresco, porque a gente mora aqui. E os japoneses entendem muito. Eles comem peixe cru, peixe fresco. Isso que é moda hoje, irmão. Os samurais já comiam sushi, sashimi, esses negócios tudo aí. Eu não gosto não, mas virou uma moda, não é? Comida japonesa hoje é moda, irmão. E, irmão, os ninjas lá na antiguidade já comia isso. Aleluia. Então eles entendem muito de peixe. E eles iam cada vez mais fundo para buscar peixes frescos. Só que existia um problema, os peixes não chegavam frescos quando eles iam para as bancas.
por conta do percurso, da viagem prolongada. E aí o que eles começaram a bolar, tentar uma ideia para que os peixes chegassem frescos. E um rapaz, um homem lá, fez um grande tanque no barco dele de pesca. E ele teve a ideia de jogar, Beto, os peixes no tanque, quando ele pescava em alto mar, para que quando os peixes chegassem em terra firme, os peixes estivessem mais frescos. Só que ainda assim, não estava do jeito que os consumidores queriam. Os peixes ainda não estavam com aquele gosto fresquinho. E aí até que um teve uma ideia. Nesse tanque imenso, eles pescavam e jogavam os peixes dentro desse tanque. E aí um rapaz falou assim: vamos pôr um tubarão no tanque. Porque se a gente pôr o tubarão no tanque, o tubarão vai comer muitos peixes, mas a maioria vai chegar vivinha da silva em terra firme, apavorados, se mexendo, atentos, com um olhão desse tamanho, ó, fugindo do tubarão no tanque. E deu certo e funcionou, Rafael. Começaram a jogar tubarão no tanque e pescavam, chegavam, os peixes estavam fresquinhos, irmãos, vivinhos da silva. Sabe o que isso quer dizer? Às vezes o que falta na nossa vida é um tubarão no nosso tanque, para a gente se mexer. Porque às vezes nós estamos que nem aquele peixe, sabe, quem tem aquário sabe, quando o peixe está para morrer, que ele fica dando barrigada assim, virando de lado. Às vezes, irmão, a gente está assim, espiritualmente, está barrigando, ó, já não faz mais movimento nenhum, já não adora, já não clama, já não crê, já não acredita, já não vem nas vigílias, aleluia. É, irmão, é isso mesmo, porque a gente só desfruta daquilo que a gente entende. O que aconteceu aqui sexta-feira, as pessoas que estavam aqui entenderam e desfrutaram do mover, do que foi liberado aqui, principalmente na vida dos nossos jovens. Foi lindo o que aconteceu aqui. Então, Deus vai te cutucar, para você chegar vivinho na presença dEle, vivo, querer buscar ao Senhor. Ao invés de você evitar desafios, pule dentro deles. Querido, ao invés de você evitar desafios, tem muita gente que corre do problema, que não atende mais o telefone, porque sabe que é um problema para resolver. Deixa eu te dizer, Jesus não te tirou do mundo para você fugir de resolver os seus problemas. Jesus te chamou para andar na luz, para andar na verdade e para encarar de frente as situações difíceis da sua vida, porque elas que vão te ensinar a viver um tempo melhor na presença do Senhor. Aleluia! E tem gente fugindo, irmão. Eu quero te dizer, ao invés de você fugir dos problemas, mergulhe neles, encare os problemas, resolva as situações, resolva. Você é filho de Deus, você é cheio do Espírito Santo, você recebe a instrução da palavra da verdade, e você vai ter sabedoria para lidar com as situações difíceis. Mas você precisa se levantar e falar: eu sou aqui, é comigo mesmo, sou eu. Os discípulos não podiam recuar, agora o negócio era com eles, irmãos. Ou eles fugiam, ou eles corriam risco de vida, mas mergulhavam naquela crise, sem o mestre. E agora? Nós temos o sopro do Espírito, nós somos a habitação de Deus, mas como nós vamos fazer tudo? E Jesus aparece para eles, e no texto que é tema, irmãos, João capítulo 20, a partir do verso 19, diz assim: olha que coisa linda. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas na casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Com medo dos judeus, eles estavam sendo ameaçados. A ameaça é apenas uma ameaça, ou é uma oportunidade de tudo acontecer na sua vida? O que você está vivendo é uma ameaça e apenas uma ameaça, ou é a grande oportunidade da virada na sua vida, do tempo novo de Deus para você? Aleluia. Tem alguém aqui me entendendo? Diga glória a Deus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado.
Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, olha o texto, tema do ano, eu também vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Irmão, o cabelo de Pedro continuava o mesmo, ele não tinha passado lá na Renove do pastor Leandro. A roupa dele continuava a mesma. A maneira de falar continuava a mesma. Mas algo, oh, aleluia, você não entendeu, mas algo começou a mudar aqui dentro. O cabelo continuava o mesmo, mas algo começava a mudar aqui dentro. Eles recebem uma promessa, mas não sabiam direito como seria isso. Vem comigo aqui. Eles recebem uma promessa, então o que Deus fala para eles? Jesus fala assim: vocês precisam perseverar. Repita comigo: eu preciso perseverar. Não tem ninguém nessa terra que precise perseverar mais do que os crentes em Jesus Cristo. Irmão, cada vez mais que se aproxima o fim, eu quero dizer isso para você: não existe ninguém mais no planeta Terra que precise perseverar do que os cristãos. Nós somos aqueles que remamos contra a maré. Existem pessoas que se envolvem em religiões por aí, e as religiões não pedem para você parar de fazer o que você estava fazendo de errado. Não pedem para você deixar o homossexualismo, deixar a prostituição, deixar o pecado. Mas quando a gente se depara com Jesus, e Jesus não é uma religião, Jesus é transformação de vida, Jesus é um estilo de vida, Jesus, aleluia, não é uma religião. A gente se depara com a verdade, e a verdade nos liberta, porque eu só vou conquistar tudo que Deus tem para mim deixando o pecado de lado, deixando a situação de lado, deixando aquilo que me enrosca de lado, para ir, irmão, para caminhar e ir colhendo no mundo espiritual as coisas que eu tenho começado a plantar. As pessoas plantam um monte de coisa errada no mundo. Quando vem para Jesus, as coisas não são imediatas. Existe um processo de Deus na vida de qualquer um de nós. É por isso, irmãos, que algumas coisas Deus limpa e Deus tira da noite para o dia, mas algumas coisas demoram algum tempo. Nós estamos num processo. Amém? Aleluia. Então eu preciso perseverar para que eu possa herdar a promessa. Jesus fala para eles, em Atos capítulo 1, a partir do versículo 4, Jesus fala para eles assim: vocês precisam permanecer em Jerusalém, até que do alto venha a promessa. Vocês precisam ficar aqui, não se mexam, não tomem nenhuma atitude precipitada, não tomem nenhuma decisão precipitada. Fiquem até que do alto venha a promessa. Irmão, eles não sabiam se aquilo ia durar 10 dias, aproximadamente como durou, ou 1 ano, ou 2 anos. A ordem de Jesus era: não saiam de Jerusalém até que do alto venha a promessa. Não saiam de Jerusalém até que do alto venha a promessa. Por quê? Porque tem coisas, Andrei, que nós só vamos fazer, irmãos, com o poder do Espírito Santo. Se eles saem naquela hora de Jerusalém, Pedro não ia pregar e 3.000 almas iam se converter, porque ele se precipitou. E quantas coisas não acontecem, olha aqui para mim, Canela, quantas coisas não acontecem nas nossas vidas, porque a gente troca o cavalo, a gente põe a carroça na frente dos cavalos, a gente se precipita, a nossa alma joga a gente para fazer algo que Deus não mandou a gente fazer. Hoje de manhã eu falava com uma pessoa aqui, aconselhando essa pessoa, e essa pessoa querendo mudar de cidade, e eu falei assim: querida, você vai mudar por quê? Por causa do problema e da situação que você está vivendo? Deixa eu te falar, você vai para lá e as coisas vão piorar. Você já perguntou para Jesus se Jesus quer que você mude? Você já perguntou? Porque, irmão, quando a poeira está alta, geralmente Jesus vai mandar você ficar quieto e não tomar nenhuma atitude. Tem alguém entendendo isso aqui?
Então aprenda isso. Quando a poeira está alta, que a tua alma quer se mexer, que a tua alma quer fugir do problema, que a tua alma quer fazer besteira, bobagem, não tome nenhuma atitude, não fale nada, não se mexa, não se mova. Espere em Jerusalém até que do alto venha a promessa. Espere em Jerusalém. Você precisa falar isso para o teu irmão: irmão, na hora da poeira alta, fica quietinho, dando glória a Deus. Fica quietinho, louvando o nome do Senhor. Você crê nisso, irmão? Você pode dar um glória a Deus, ao Senhor. Aleluia! Deus quer nos dar direção. Comendo com eles, determinou-lhes, Atos 1, 4 e 5, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. João batizou com água, mas vocês serão, se vocês esperarem, se vocês aguardarem em Jerusalém, a promessa é linda, vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisas que só vão acontecer com a unção do Espírito Santo, Thalita. Irmão, tem dor de cabeça que você toma uma Neosaldina, uma dipirona e passa. Mas tem dor de cabeça que é só a unção do Espírito Santo que vai fazer passar. Você está entendendo isso? Tem dor de cabeça, irmão, que não adianta tomar remédio, não adianta ir para o natural, não adianta fazer consulta, não adianta buscar recursos humanos e naturais. Tem dores de cabeça que a gente passa, que é só debaixo da unção do Espírito Santo que ela vai ser resolvida e aquela dor de cabeça vai passar. Tem coisas que você só vai conseguir resolver debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Tem coisas que você só vai conseguir resolver debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Irmão, Jesus estava dizendo para os discípulos o que, Cícero? Olha, eu não vou pregar mais, quem vai pregar é vocês. Pedro nunca tinha pregado, Dalmas. E na primeira pregação: ô Pedro, eu vou te perguntar qual foi o teu sermão. Tem lá um pedaço na Bíblia, mas o que você falou? Pedro prega e 3.000 almas se convertem. Irmão, antes da unção do Espírito Santo, o comedor de feijão Pedro, o pescador Pedro, estava do mesmo jeito. Algo começa a mudar dentro dele. E ele, o Dunamis vem. O Dunamis chega. O Dunamis em Atos 2, que os 120 pessoas recebem o sopro, o Pentecoste desce sobre a igreja. Aqueles homens são tocados. Quem passava lá fora achava que eles estavam embebecidos, estavam embriagados, porque eles estavam adorando de uma forma diferente, falando em línguas diferentes. Aleluia! A unção, o Dunamis chegou. E o que é o Dunamis? Dunamis é o poder potencializado. Quando a Bíblia diz, irmãos, quando a Bíblia diz em João 14:12, em verdade, Jesus falando: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará obras maiores da que eu faço, porque eu vou junto ao Pai. Isso é para mim e para você. Sabe o que Jesus está dizendo? Que ele potencializou o poder que estava nele. Ele está falando, Solange, que nós vamos fazer obras maiores do que ele fez. Irmão, e a obra no original é ergon, que significa colocar em prática o dunamis. Colocar em prática o que você tem recebido de Deus. Ano de manifestação dos filhos de Deus. Talvez o dunamis está em você, mas o ergon ainda não aconteceu. Ou seja, você ainda não se manifestou, você ainda não colocou para fora aquela unção, aquele poder que já foi derramado sobre a sua vida. Querido, eu quero declarar sobre a sua vida: seja destravado, seja usado por Deus na tua escola, na tua faculdade, no seu trabalho. Você não vai mais ser um crente 007 que ninguém sabe que você é crente. Você vai ser alguém conhecido, porque você vai manifestar o ergon de Deus, e as pessoas serão tocadas pelo poder que vai fluir da sua vida. Aleluia! Uou!
Você crê nisso? Ergon. Irmão, chega de ser 007, irmão. Chega de sair da comunidade cristã e, em vez de influenciar o mundo, falar como o mundo fala, fazer o que o mundo faz. Chega. É tempo de manifestar. Você só vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você deixar Deus te usar. Para de falar, eu não sei falar. Aí Deus fala como falou lá para o homem de Deus no Antigo Testamento: não digas que és uma criança e não sabe falar, porque eu colocarei as palavras na sua boca. Pare de dizer que você não é capaz. Nunca Ele chamou alguém capaz. Nunca o meu Jesus que está aqui nessa noite chamou alguém capacitado, mas pelo contrário, Ele sempre capacitou aqueles a quem a Ele escolheu. Ele escolheu você, Ele escolheu a mim, Ele escolheu você para manifestar o reino dEle nessa terra. Aleluia! Irmão, Deus sempre chamou o que não era. Deus sempre chamou o desprezado. Deus sempre chamou o que menos sabia. Sabe por quê? Porque quando a gente está desprendido das coisas terrenas, a gente se joga no rio de Deus. Quanto mais a gente aprende, eu não sou contra estudo, viu? Às vezes tem gente que pensa que eu sou contra estudo. Absolutamente não sou contra estudo. Você que está assistindo para a internet, não sou contra estudo. Agora, irmão, quanto mais a gente aprende, mais a gente às vezes deixa de crer, porque algo é preenchido. E aí, se você vai consultar a tua razão toda hora que Deus mandar você fazer algo, você vai travar, porque você teve um entendimento intelectual, você aprendeu e tal na tua formação que as coisas funcionam assim. Só que no reino de Deus é tudo do avesso, é tudo diferente. O que não é, o pobre é rico, o que Deus faz tudo diferente. E aí você vai consultar a tua intelectualidade humana, natural, e isso vai te barrar. Isso vai te barrar para você fazer as coisas de Deus. Agora, quando a pessoa está livre e ela se joga, e a coisa mais linda, irmão, é gente que sabe muito, que estudou muito, que aprendeu muito, que é PhD nisso, naquilo, e continua se jogando no rio de Deus. Ninguém segura alguém assim. São raros, eu conheço poucos, mas os poucos que eu conheço, irmão, são tsunamis de Deus, porque usam o que aprenderam, não deixaram a sua fé, mergulham num rio profundo, creem e continuam sendo usados pelo Senhor. Você precisa ser usado pelo Senhor. A manifestação, preste atenção que eu já estou terminando. A manifestação, o ergon, dunamis, é o que a gente recebe, o poder de Deus. É o que você recebeu quando você entregou a sua vida a Jesus. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você virou habitação do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo agora está em você, o dunamis, a força potencializada. Agora essa força, ela tem que ser colocada para fora, ela tem que ser manifestada, e isso depende de mim. Esse é o detalhe, irmão. Deus dá. Se eu vou usar ou não, é problema meu. Você está entendendo? Deus dá, Deus libera, pastor Orivaldo. Deus deu, Deus liberou na cruz. Se eu vou usar ou não, cabe a mim ter uma atitude, um posicionamento ou não. E aí, querido, preste atenção, eu já estou terminando. Você precisa de perseverança, você precisa esperar e você precisa obedecer. Repita assim comigo: para que eu possa manifestar o Espírito Santo que habita em mim, eu preciso perseverar, eu preciso esperar, eu preciso obedecer. Segura na mão do teu irmão, sacode ele, tem um canelinha dormindo ali, o outro ali dormindo. Então sacode ele e fala assim para ele: você precisa perseverar, você precisa esperar e você precisa obedecer. Agora dá um grito de glória do lado dele aí para ele não dormir, para ele entender que ele está no ambiente espiritual. Aleluia! Vai dormir em casa, meu filho. Existe um tempo para toda a promessa se cumprir. Existe um tempo para toda a promessa se cumprir.
Não adianta você se precipitar. Não adianta você querer apressar aquilo que Deus tem preparado para você. Tudo começa a mudar a partir do momento que você toma atitude. Pedro e João estavam subindo ao templo chamado Formosa, a hora nona. Irmão, eles tinham costume de ir naquele lugar. Eles sempre iam orar ali. E muito provavelmente, quantas vezes talvez eles já não jogaram moedinha naquele coxo de nascença. Aquele coxo era de nascença, era conhecido na região. E ele sempre ficava, ele nunca tinha entrado no templo, ele sempre ficava na porta, recebendo a sua esmola. E quantas vezes talvez Pedro e João não passou por ali? Toma aí, meu filho. E entrou. Toma aí, sem ameaça nenhuma. Tudo bem? Ele dava prata e ouro. Só que agora, Cido, o bicho pegou. Jesus já não está mais no meio deles. A coisa estreitou. E aí, eles têm que depender do Senhor e se posicionar. E agora eles estão indo para o templo, chamado Formosa, e o mesmo coxo está lá. Só que a Bíblia diz que ao invés de eles jogarem moedas para aquele coxo, eles olham para aquele coxo. E eles dizem para aquele coxo: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho. Eu tenho até umas moedinhas no bolso, mas agora eu entendi o que eu tenho. Você está entendendo isso, irmão? Se você pegar isso, você pegou a pregação inteira. Você pode ter dinheiro no bolso, mas as pessoas coxas que estão por aí não precisam do teu dinheiro, precisam da tua palavra profética, daquilo que você tem dentro de você. Você é a habitação do Espírito Santo. Tem gente que não precisa de Neusaldina, tem gente que precisa do poder de Deus, que vai fluir através da sua vida para mudar essa situação. Aleluia! Agora, eu tenho. Eles tiveram um entendimento, irmãos, que o dunamis, presbítero Luiz Henrique, tinha que ser colocado para fora. Chega de jogar moeda, irmão. Chega de dar um paliativo. O que as pessoas precisam é de Jesus de Nazaré. O que as pessoas precisam é da palavra do céu. Ei, querido, para de pedir conselho para quem é natural. Quem é natural te dará conselhos naturais. Vai pedir conselho para quem é do céu, quem tem uma direção de Deus para a sua vida e pode ser usado para que essa situação seja transformada. Para de pedir conselho para quem é mundano, que vai te jogar ainda mais na lama. Ah, ele fez isso? Ah, menina, se eu fosse você, eu descambava agora. Aliás, sexta-feira tem uma balada para a gente ir, vamos? Irmão, ao invés disso, você vai chorar perto de alguém que é do céu. Essa pessoa vai te abraçar e você vai sentir a presença de Deus. Essa pessoa vai falar: não faça isso. Deus está te dando uma oportunidade no meio dessa ameaça. Aleluia. Você está sendo ameaçado de perder tudo. Você está sendo ameaçado de ter problemas sérios. Isso não é uma ameaça, isso é uma oportunidade de Deus mostrar para você que Ele é Deus, e você mostrar para Deus que você é filho. Aleluia, aleluia. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui. Eu queria que você pegasse na mão desse irmão que está do teu lado. Da Bassore Candarai. O que eu tenho eu te dou. O que eu tenho, o que eu entendi que eu tenho eu te dou. Irmão, tem gente que até gosta de um culto como esse. Acha a igreja bonita, acha o louvor bacana, acha tudo certinho, olha, é agradável estar lá. Mas Deus não quer que você só saiba disso e entenda isso. Deus quer que você saiba que com toda a tua bondade, com toda a tua boa intenção, se você não aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, assim como eu e a maioria de nós estávamos perdidos e íamos para o inferno, assim o Senhor
quer te encontrar. Assim o Senhor tem algo para fazer na sua vida. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é aquele que passa, não é aquele que está de férias e passa no esconderijo. É aquele que habita. Ele mora, ele é constante, ele está na igreja, ele está na comunhão, ele tem compromisso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse descansará. Tem gente que passa por aqui, tem gente que vem um culto, falta 3, 4, vem no outro. Querido, se desperte para as coisas de Deus, porque existe um poder que foi derramado sobre a sua vida. E a única coisa que nós vamos ter que dar conta é do que a gente fez com os nossos talentos. A única coisa naquele grande dia que nós vamos dar conta: o que você fez com o talento que eu te dei? Você enterrou? Você multiplicou? Você gerou coisas novas? O que você fez? Toquiamanturaçai. Existem pessoas aqui que têm um chamado tão lindo. Bandocoramandaceia. Existem pessoas aqui que têm um chamado de Deus tão poderoso. E o Senhor está dizendo para você nessa noite: filho, desperta. Existe o Dunamis. Coloca o Ergon para fora agora. Filho, desperta. Porque você tem um dom, um talento que eu derramei e coloquei na sua vida. É você quem tem que fazer. Eu paguei um alto preço para te colocar numa posição. Exerça essa posição. Seja, aleluia, amor que avassai. Se desperte para ser usado como Deus quer te usar. Irmão, só corajoso vai vir aqui na frente. Eu queria chamar você. Você que talvez estava dando moedas para os coxos, enquanto já existia um poder aqui que você tem, e você não estava entendendo isso. Vem aqui na frente, porque haverá um despertamento nessa santa ceia. Eu orei ao Senhor e o Senhor falou: eu vou despertar pessoas que têm um chamado, precisam do tubarão no tanque. Não é uma ameaça, é uma oportunidade de se levantarem. Não é uma ameaça, é uma oportunidade de coisas novas acontecerem. Não é uma ameaça. Eu estou chamando os meus filhos para mais perto de mim. Aleluia! Oh, vem, 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 vem. Comece a adorar no seu lugar. Comece a colocar diante de Deus. Chega de dar moeda para coxo. Você foi chamado para declarar a cura, para declarar a libertação. Levanta e anda em nome de Jesus. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda.